Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso estreia amanhã, domingo, às 16 horas, no Campeonato Brasileiro. O atual campeão vai enfrentar o atual vice, Palmeiras, no Allianz Parque. Lembrando que o Botafogo é também o atual campeão da Libertadores. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, um dos cuidados especiais que o Fogão deverá ter lá em São Paulo, provável escalação. Falo também sobre calendário. Depois de muito tempo, a CBF desmembrou a tabela do Brasileirão até a 12ª rodada. Pois é, galera, o Botafogo treinando bastante no Espaço Lanier, no CT do Glorioso. E ontem, a Botafogo TV postou um vídeo muito legal de parte do treinamento. Nós pudemos observar muitos cruzamentos, finalizações, neste caso, sem resistência, só o goleiro frente aos atacantes. Aliás, que defesaça do John. E o Botafogo deve trabalhar muito também pelos lados do campo, principalmente com as subidas dos laterais. O técnico Renato Paiva gosta de trazer os extremos para dentro do campo, formando muitas vezes um trio de meias com o meia central. O Savarino se movimenta bastante também e gosta de liberar os laterais, os tornando alas. Então o Botafogo pode ter muita gente na zona ofensiva. Eu já mostrei aqui para vocês em algumas análises. E o Fogão deverá ter alas, deverá ter pontas trabalhando por dentro com meia central, centroavante, que pode até ficar mais fixo. O Igor Jesus falou sobre isso em entrevista recente, mas ele tem característica também de mobilidade. E nós observamos, por exemplo, no primeiro gol, no jogo treino contra o Cruzeiro, uma marcação mais alta do Botafogo, o Savarino recebendo do Arthur, que tinha recebido do Santiago, e fazendo gol, com o Igor Jesus um pouco mais longe da área. São circunstâncias. O Igor deve centralizar mais também em vários momentos. Aqui nós estamos vendo até um chute do Patrick de Paula, o Botafogo treinando finalização frente à área, naquela zona ali da meia-lua. Isso é muito importante, porque o Glorioso vem criando condições para que haja esse tipo de finalização também nos jogos, não só nos treinamentos. O Savarino fez um golaço assim no jogo treino com o Cruzeiro e o Patrick de Paula fez um belo gol no amistoso contra o Novo Horizontino. Então, o Botafogo já mostrou em jogo treino, já mostrou em amistoso que prepara esse tipo de jogada, principalmente para aquele atleta que começa na meia central. Foi o caso do Savarino contra a equipe mineira, foi o caso do Patrick de Paula contra a equipe do estado de São Paulo. Pois bem, galera, além disso, o Botafogo também treina marcação alta. Por conta disso, o Savarino fez o primeiro gol contra o Cruzeiro. Por conta disso, o Patrick de Paula fez o terceiro gol do Botafogo, o segundo dele, contra o Novo Horizontino. Só que eu mostrei aqui em análise recente também que o Botafogo tem que ter muito cuidado com a linha alta, porque deu certo em alguns momentos, não deu tão certo em outras oportunidades. E assim o Dudu fez um gol contra o Botafogo. Assim, o jogador do Novo Horizontino levou o perigo contra o Glorioso no amistoso do sábado passado. Vocês vão observar agora, e ao tal cuidado especial que eu quero mostrar, como o Corinthians cedeu um pênalti ao Palmeiras na decisão do Paulistão anteontem. Porque o Palmeiras, galera, não está jogando bem. Isso é fato. Há muito tempo. Tanto que passou pelo São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista por conta de um pênalti que não houve, marcado em cima do Vitor Roque. Atenção também a essa pressão mais alta do Palmeiras, porque por conta disso, o Alviverde conseguiu ficar com a pelota depois de falha no sistema defensivo do São Paulo, e o Vitor Roque sofreu, na verdade não sofreu, porque não foi pênalti, mas esteve envolvido na jogada e o árbitro marcou o pênalti. Então, atenção também à marcação mais alta do time treinado por Abel Ferreira. Só que aqui eu quero mostrar outro detalhe. Eu mostrei recentemente para vocês o gol do Dudu no jogo treino contra o Botafogo, o lance do Novo Horizontino também no segundo tempo, no amistoso contra o Fogão. E o que aconteceu, tanto contra o Cruzeiro quanto contra o Novo Horizontino? Não houve pressão ao portador da bola. Então vocês vão observar aqui também que por mais que o Corinthians nem tivesse assim com a linha tão alta, em transição, o Palmeiras, sem ter o portador da bola pressionado, conseguiu, mesmo jogando mal, encontrar infiltração, e aí sim saiu o pênalti indiscutível do Félix Torres para cima
do Vitor Roque novamente. O Botafogo em linha alta vai precisar pressionar muito o portador da bola, se jogar assim contra o Palmeiras. E em linha baixa também, se o time não estiver encaixado. O Palmeiras não vai poder ficar tocando a bola sem pressão no nosso campo o tempo todo. O Corinthians está descendo, mas o portador da bola não está sendo pressionado. Jogadores do Corinthians distante. O Vitor Roque gosta muito de atacar o espaço. É um jogador que se notabiliza também por isso e consegue explorar as costas do defensor adversário. Se o meia qualificado do Palmeiras tiver espaço, vai encontrar esse passe como encontrou para o Vitor Roque. E aqui houve o pênalti. Olha o espaço. Falha do zagueiro? Também. Mas o Vitor Roque é um jogador rápido, esperto, jovem, que tem essa força para chegar também e pode explorar. Olha a bola. Atacou o espaço, já era. Talvez o defensor do Corinthians chegasse inteiro para marcar o Vitor Roque. Mas seria 1 contra 1 dentro da área com um atacante de qualidade. O outro zagueiro tomando um drible poderia cometer o pênalti, ou então o Vitor Roque, com a qualidade que tem, poderia ter cortado para dentro e poderia fazer o gol. Assim, o Palmeiras conseguiu o pênalti perdido pelo Rafael Veiga. A falta de pressão ao portador da bola gerou um pênalti bobo, e o Corinthians, que foi campeão depois, porque tinha vencido o primeiro jogo por 1-0 no Allianz Parque, poderia ter colocado tudo a perder por conta de um detalhe. Então, o Palmeiras não está jogando tão bem? Não. Mas você tem que ter cuidado o tempo inteiro contra uma equipe dessa qualidade. E uma equipe que já vem de um trabalho longevo também do treinador. Não dá para jogar contra o Palmeiras com o atleta deles no seu campo, sem marcação, e o teu time correndo para trás, em direção ao próprio gol. Vai ter problema. O Botafogo tem que observar esse lance para neutralizar de todas as formas. Beleza, galera? Pois bem, como o Botafogo poderá jogar contra o Palmeiras? Qual a provável escalação do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas? A tendência é de que tenhamos John no gol, Vitinho na lateral direita, Bastos na zaga, fazendo dupla com o Alexander Barbosa e o Alex Telles na lateral esquerda. O Gregory como esse primeiro homem no meio campo, o Marlon Freitas. Pela direita, o Arthur, naquele esquema de vir para dentro em vários momentos. Savarino por dentro no meio campo. Santiago Rodrigues, pelo lado esquerdo, meia ponta vindo para dentro. E o Igor Jesus. Se tiver uma mudança ou outra, a base deverá ser essa para a partida de amanhã. Estreia no Campeonato Brasileiro às 16 horas contra o Palmeiras no Allianz Parque. John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Santiago Rodrigues e o Igor Jesus. Amanhã a gente fala mais a respeito de nuances táticas, posicionamento da nossa equipe. Galera, vamos para o calendário. CBF detalha finalmente tabela até a 12ª rodada do Brasileirão. Botafogo tem 2 jogos em casa com, entre aspas, local a definir. Atenção a isso também. A CBF, enfim, detalhou nesta sexta tabela do Campeonato Brasileiro da 12ª rodada. Chama a atenção que 2 jogos do Botafogo em casa estão com, entre aspas, estádio a definir. As partidas em questão são contra o São Paulo, pela 4ª rodada, dia 17 de abril. Haverá show do cantor Tiaguinho no dia 19, e Ceará, dia 24 de maio. No mesmo dia está marcado o clássico Fluminense Vasco no Maracanã. A CBF também confirmou o adiamento dos jogos do Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras pela 12ª rodada, que aconteceriam poucos dias antes das estreias destes clubes no Supermundial nos Estados Unidos. Tabela do Botafogo, galera. Amanhã, dia 30, 16 horas, Palmeiras e Botafogo. O jogo vai passar na Globo e no Premier. Atenção aí, todo mundo se programando. Segunda rodada, como eu havia adiantado aqui no canal Fabiano Bandeira, Botafogo e Juventude. Começou. Sábado, 21 horas. A dificuldade de botar jogo do Botafogo domingo, 16 horas em casa. Sábado, 21 horas, Botafogo e Juventude, 5 de abril, Sport TV e Premier. Terceira rodada, Bragantino e Botafogo, na Bia Pichedi, lá em Bragança Paulista. Sábado, 16 horas, jogo do Premier também, 12 de abril. 17 de abril, 4ª rodada, Botafogo e São Paulo, uma quinta-feira, 19 horas. Está ali a definir, o jogo passa no Premier. 5ª rodada, domingo, 20 de abril, 16 horas, lá em Belo Horizonte, Arena MRV.
Atlético Mineiro e Botafogo. É o vice da Libertadores contra o atual campeão. O jogo passa na Globo e no Premier. Na sexta rodada, 26 de abril, um sábado, 21 horas. De novo, clássico, Botafogo e Fluminense, no Newton Santos. O jogo passa no Sport TV e Premier. Sétima rodada, Bahia e Botafogo na Fonte Nova, um sábado, 3 de maio, às 21 horas. Passa no Sport TV e Premier. Oitava rodada, 11 de maio, domingo. Botafogo Internacional, Newton Santos, 20 horas. Domingo, 20 horas. Que maravilha. O jogo passa na Record, Cazé TV e Premier. Nona rodada, 18 de maio. Domingo, 18h30. Flamengo e Botafogo no Maracanã. O Flamengo já perdeu o Botafogo no Maracanã. Domingo, 16 horas de 2023. Perdeu o Botafogo no Maracanã. Domingo, 11 da manhã, 2024. E agora, domingo, às 18h30. Como vai ser? 2022 perdeu no Mané Garrincha, em Brasília, às 11 da manhã também. Décima rodada, 24 de maio, um sábado, 16 horas. Aê! Botafogo e Ceará a definir. Espero que mudem a data do clássico, o horário, o local, Fluminense Vasco, para que o Botafogo jogue tranquilamente no Newton Santos. Não pode ser afetado por conta de jogos dos rivais, a não ser que venda o mando. Não sei se o Botafogo vai fazer isso, espero até que não. 11ª rodada, Santos Botafogo, um domingo, 16 horas, na Vila Belmiro. O jogo passa na Globo e no Premier. E a 12ª rodada seria Botafogo e Mirassol, a definir, porque o jogo foi adiado por conta do Super Mundial. Todo mundo se programando para acompanhar o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. Quero mandar um abraço para toda a galera que esteve comigo ontem na Placar TV, lá no programa Placar Aberto, que está cada vez melhor, galera. Um abraço para todos vocês que acompanham. Muito obrigado por tudo. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, todo mundo trazendo novos inscritos, todo mundo deixando like, isso é fundamental para o nosso crescimento, todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!